Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é Estudos Bíblicos, tema número 6, Dom de Línguas, o dons do Espírito Santo. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor, o sábado que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a sua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Dom de línguas. Tema número 6 dos estudos bíblicos. Dom de línguas. O que pastores, principalmente de igrejas evangélicas que eu vejo por aí, falando patotas, que está uma vergonha, igual eu converso com as pessoas, que eu não tenho vontade mais de ir nas igrejas, de frequentar uma das igrejas mais. Não tenho mais vontade, porque está uma patota, está uma vergonha, como as igrejas estão tratando os membros que estão lá. Estão brincando, é que eu falo, parece uma peça de teatro, que de um stand-up, que tem lá os comediantes e que você fica dando risada das coisas deles, das palhaçadas que eles fazem, falam e agem. As igrejas estão igualzinhas e ficam brincando com o dom de línguas. Ficam falando patotas, nem sabem o perigo que é ficar brincando com essas coisas. Para falar em línguas é preciso ser batizado? Ele está falando aqui que é preciso ser batizado. É de você orar. Lógico que o batismo é muito importante para uma pessoa. Tem que ser batizado. É a primeira função da pessoa. É aceitar Jesus em sua vida, aceitar claramente de corpo e alma, ir batizar nas águas e depois você vai digerindo a função de ter um dom espiritual. Para falar, para dizer um dom de línguas. Não é assim de uma hora para outra você vai ter. É de você, o querer de você buscar na oração, é de você querer que isso aconteça. E tem que se atentar à Bíblia, ler bastante a palavra de Deus. É essencial ler e estudar, principalmente os evangelhos e a profecia. Olha só, Noé, em sua arca, quando foi chamado por Deus para construir a arca, para que depois de 120 anos que aconteceu o dilúvio, que ele pregou 120 anos e chegou o momento de ele e sua família entrar na arca, ele acreditou e creu na promessa de Deus. Gênesis capítulo 9, verso 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Porque os que sobraram na terra foram os 8. Ele, sua mulher, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas. E falou para eles: aumenta esse número. E aumentaram. Gênesis 11, 4. Disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre
cujo cume toque no céu, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Quer dizer, fortificou, cresceu o número, só que fizeram cagada, fizeram uma besteira. Entrou aí a imagem do inimigo, como sempre. E, através de Nimrod, que teve essa ideia de edificar a Torre de Babel, quer dizer, para que não frutificasse mais pessoas, e sim ficasse morando lá, não espalhasse pela terra. Aí está a Torre de Babel que construíram. Aí está construída, só que Deus destruiu. Ora, toda a terra tinha uma só figura e um só idioma. E disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Aí está. Depois desse acontecimento, o que espalharam os idiomas. Existem americanos que falam inglês, próprios ingleses mesmo, né? Na Europa, francês, alemão, suíço, turco, e assim vai. Espalharam-se os idiomas por todas as nações. Virou um movimento global. Gênesis 11, versos 5 a 9. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E disse: Eis que o povo é um todo, e todos têm uma só língua. E isto é que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda que a figura do outro para entender, entenda uma língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram a edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor o espalhou sobre a face de toda a terra. E agora em Gênesis capítulo 10, verso 32, e essas são as famílias de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e delas foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Exatamente. Se espalhou. Babel significa confusão. E muitos anos mais tarde, né, muito mesmo, né, isso aconteceu no começo da história, se tornou, veio o reino de Babilônia, que tem o nome Babel, como se diz, né, que também é confusão. E hoje estamos vivendo na Babilônia espiritual, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Babilônia espiritual. Teve a Babilônia física e agora temos a espiritual. Aí está, as pessoas de várias nações. E Jesus, quando esteve aqui na terra, abençoou esse povo e ajudou, curou, ajudou a pregar o Evangelho. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 12 discípulos, espalhem-se pelo mundo e pregam o Evangelho. Aí está, Jesus mostrando a todos eles: ide pelas nações e pregai toda a minha palavra. Atos capítulo 2, verso 7. E todos
passavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois que não não são galileus todos esses que estão falando? E eles tiveram, né, a unção do Espírito Santo, o dom de línguas, os primeiros que tiveram. Atos capítulo 1, verso 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Em toda a terra, né? Atos capítulo 1, verso 14: Todos estes perseveraram unimamente em oração, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Porque aí começou, né, os Atos dos Apóstolos começou a partir da ascensão de Jesus, né, com os apóstolos sendo julgados no Sinédrio e indo pregar o Evangelho. Eu não li Atos capítulo 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí estava todos juntos, né? E a unção do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versos 2 e 4. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como as de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Isso é uma verdadeira dom de línguas. Isso sim é um dom de línguas, não os que ficam brincando com isso nas igrejas de hoje. É sério isso, povo de Deus. Atos capítulo 2, versos 5 e 9 a 11. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações, que há debaixo do céu, nós partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Pafília, o Egito e as partes da Líbia, próximas a Cirene, e forasteiro romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-nos em nossas línguas falar de grandezas de Deus. Exatamente. Atos capítulo 2, versos 7 e 8. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que ouvimos falar cada um na sua própria língua e que nascemos? Começaram a perguntar um para o outro, né? A falar uns aos outros, mas estão falando as nossas línguas. E como era no tempo de Moisés, o fogo flamejante, né, de Deus. Números capítulo 2, verso 6. Então disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer. Em visão, em sonhos falarei com ele. Exatamente. Aí está os profetas, né, durante a história. Ellen G. White e vários profetas da Bíblia tiveram os dons da profecia. 1 Coríntios capítulo 14, verso 30. Mas se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Aí está, como se diz, né? Eu sei, cale-se. É uma falta de educação isso, né? Mas
Tenta falar para a pessoa, depois você fala. Na educação. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios capítulo 14, verso 10. Mas faça-se tudo decretamente e com ordem, exatamente com retidão. 1 Coríntios capítulo 14, verso 26. Que fazes, pois, irmãos, quando vós congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua e tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, para a verdade. Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntio. Se vocês têm tudo isso, é para a verdade, é para ter adoração a Deus, para vocês passarem para os membros da igreja que ali está acontecendo um fogo flamejante, que ali está começando, que está tendo uma verdadeira, um verdadeiro dom de línguas, porque vocês oraram, porque vocês tiveram a busca e Deus concedeu ali a unção do Espírito Santo. Mas tem que ser para a verdade, não mentira, não brincar com a situação. Se vocês tiverem a verdade, os líderes da igreja, vocês vão passar para os membros a confiança, que ali eles podem também adorar a Deus sem palhaçada, sem brincadeiras, sério, adorar a Deus seriamente. É isso que Paulo quis dizer para a igreja de Coríntio. E as pessoas saem do culto e ficam com aquela dúvida, mas será que isso é verdade mesmo? Até então a pessoa entra em consciência algum dia. É que você anda pelo mundo e ouve das pessoas. Ah, eu não vou à igreja porque a igreja tal prega isso, a igreja tal prega aquilo, e eu não sei o que é verdade. Por quê? Tá uma palhaçada, tá uma barbúndia. Tá uma sacanagem o que os líderes de igrejas estão fazendo. Primeira Coríntios capítulo 14, verso 27. Se alguém falar em língua, faça-se isso por dois, e quando muito três, e cada um por sua vez, haja um que interprete. Exatamente. Que seja italiano, italiano e inglês, inglês e português. Não importa. Que entenda e que seriamente também acompanhe. E não comece a espalhar para as outras pessoas. É entre você e seu intérprete. E o que eu falei, passa-se confiança para os membros da igreja. Não fique falando o que você orou ali. Só se for uma revelação de Deus para a igreja. Ou para alertar o povo da igreja que ali está. Que é profecia. É de você, líderes, chegar num púlpito de igreja, chegar com a Bíblia Sagrada e impor em cima do púlpito e ali começar. Hoje eu vou falar de profecia. Mostrar Mateus 24, Daniel capítulo 11, verso 40 e fazer um estudo claramente da profecia. Isso é um dom. É o testemunho de Jesus que você tem que dar a todas as nações.
1 Coríntios capítulo 14, verso 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se estenderá o que se diz? Por que estareis com que falando ao ar? Exatamente. Agora o verso 13. Por isso que fala em língua, ore para que possa interpretar. Exatamente. 1 Coríntios capítulo 12, versos 28 a 30. E pôs Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas? É a pergunta que Paulo está fazendo, que está duvidando de algumas igrejas da época. São todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Quer dizer, naquela época, no primeiro século, Paulo já questionava as igrejas. Imagine se Paulo vivesse no tempo de hoje, que está feia a situação, o que estão fazendo com as igrejas? Estão fazendo palco de teatros. Estão fazendo nos palcos um circo. E cada um tem um dom nesse mundo. Tem uns que é profeta, apóstolo, tem um dom de ser médico, de curar as pessoas e de pregar a palavra, mas verdadeiramente, não ficar lá em cima do púlpito sendo um comediante de stand-up. Aí sim, ó, uma verdadeira unção do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 22. De modo que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos e profera, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Agora o verso 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Exatamente. Verso 29. E falem os profetas 2 ou 3, e outros julguem. Atos capítulo 10, versos 44 e 48. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram de circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramassem o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguma porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficassem com eles por alguns dias. E tem a minha decisão. Desejo ser guiado pelo Espírito Santo e seguir seus conselhos conforme foram revelados nas Escrituras Sagradas. Exatamente. É de obedecer à palavra de Deus e não obedecer preceito de homens que ficam inventando, que ficam buscando não sei de onde essas coisas que eles falam na igreja. Vamos orar para fortalecer a nossa fé.
Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a sua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!